Paz e bem, estamos chegando até você mais uma vez com o programa Gotas de Catequese, esse projeto que nós temos por finalidade levar este documento e os ensinamentos sobre a nossa fé. Documento 105, nós estamos aqui na segunda parte do documento. Lembrando que a primeira parte você vai encontrar lá no meu canal, você pode entrar no YouTube e digitar Adriana Mazilis Rocha e se inscrever neste canal. Você vai encontrar a primeira parte do estudo sobre o documento 105. Além disso, o Palavra Orante, onde nós buscamos, por meio da Palavra de Deus, fazer a nossa oração, buscar o sustento para a nossa vida, para a nossa caminhada. Porque a Palavra de Deus é luz, a Palavra de Deus é força para todos nós. Bom, capítulo 2, sujeito eclesial, discípulos missionários e cidadãos do mundo. Ou seja, somos sujeitos, somos aqueles que praticam a ação, mas também somos aqueles que estão no mundo, por isso nós sofremos a ação realizada também pelo mundo, pelo outro, pelo nosso próximo. Mas nós somos discípulos. A partir do momento do nosso batismo, somos discípulos missionários, onde quer que nós estejamos, como cidadãos do mundo, porque é no mundo que nós protagonizamos, é no mundo que nós fazemos história, é junto às pessoas, no nosso local de trabalho, no nosso lazer, na nossa família, no nosso convívio social, no nosso convívio político, é no mundo que nós somos história, é no mundo que nós plantamos a nossa história. E essa história necessita ser pautada no amor, necessita ser pautada na caridade, na acolhida do outro. E assim nos diz o documento. Vós sois o sal da terra. Mateus 5, 13 e 14. Vós sois a luz do mundo. Então, o sal serve para dar gosto, para conservar os alimentos. Usa-se o sal para conservar. Então, o sal, além de realçar, ele permite que o alimento se conserve por mais tempo, ou seja, o alimento não vai apodrecer, não vai se perder. Assim, nós somos sal, sal para ajudar o outro a ter sabor, para ajudar o outro a não se perder, para ajudar o outro a encontrar o verdadeiro caminho que é nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é a luz do mundo, Ele é a luz maior. Mas nós, enquanto os cristãos leigos e leigas, ligados a este poço de energia que é Jesus Cristo, nós também refletimos um pouco desta luz para os outros. Por isso, aqui em Mateus nos diz, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, porque nós somos chamados a sermos sal e a sermos luz para levarmos Jesus Cristo a todos os que necessitarem, em todos os lugares que nós estivermos. Não somos cristãos somente dentro da igreja, mas principalmente fora, no mundo, onde as pessoas se encontram, onde nós convivemos, dando aceitação, dando amor, praticando a justiça, praticando a caridade, reconhecendo a dignidade do outro, não excluindo, porque Jesus não fez exclusão de ninguém. E assim começa o capítulo 2, na página 65, número 91. Jesus nos ensina a ser sujeitos de nossa vida, por palavras e ações. Ele foi verdadeiramente sujeito de sua vida e de seu ministério. Ele é modelo para todo cristão chamado a ser sujeito livre e responsável, capaz de opções, de decisões e de um amor incondicional. Suas atitudes convidam a uma nova maneira de ser, que brota do coração transformado. Não da lei, suas decisões manifestaram o caminho concreto, os caminhos concretos do amor até o fim. João 13, versículo 1. E é através dele, caminho, verdade e vida, em João 14, 6, encontramos essa afirmativa, que podemos chegar a Deus. No seguimento de Jesus, como seus discípulos, todos somos sujeitos de nossa vida e de nossa missão, conscientes de nossa dignidade, livres de qualquer escravidão e capazes de doar-nos ao serviço do reino de Deus, da comunhão eclesial e do amor ao próximo. A fé em Jesus Cristo
nos insere em sua vida, em seus sentimentos, em sua própria pessoa e em sua missão. Ou seja, nós refletimos a luz de Jesus. Quando nós estamos em Jesus, nós somos capazes de enxergar o outro. E a igreja deve ter o seu olhar voltado para o nosso Senhor Jesus Cristo. É de nosso Senhor Jesus Cristo que nos vêm todos os ensinamentos de amor, de acolhida, de missão. Jesus foi o evangelho vivo pregado para todos nós. Jesus foi a vida dada por todos nós. E Jesus soube amar em todo momento, acolher. Jesus perdoou, Jesus aceitou o outro e Jesus cumpriu verdadeiramente o projeto de Deus, dando a sua vida, se entregando totalmente no lenho da cruz pela nossa salvação. Por isso nós estamos aqui convocando a todos para que nós sejamos verdadeiramente cristãos leigos e leigas, conscientes, capazes de decidir, capazes de fazer a opção por nosso Senhor Jesus Cristo, pela verdade, pelo amor. Um exemplo tão palpável nos nossos tempos chama-se Papa Francisco. Eu não me canso de ver os exemplos e de procurar seguir os exemplos do Papa Francisco, dando exemplo para nós em um tempo em que às vezes nós não queremos seguir o bem e que não queremos ouvir Jesus. Muitos não querem ouvir falar de Jesus, mas pelo exemplo que este homem tem dado, muitos têm se voltado para Jesus, até mesmo sem saber que estão se voltando para Jesus. Porque o exemplo do Papa Francisco é o exemplo de amor, de caridade, de compaixão, de despojamento. É o exemplo de alguém que não fica olhando para si mesmo, para o banquete que tem ao seu redor, mas de alguém que se desgarra, de alguém que se deixa entregar pela vontade de Deus e não se prende, ele se desprende de todo o banquete que está à sua volta para ir de encontro ao projeto de Deus, para ir de encontro ao projeto de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a acolhida, que é agregar, que é juntar, que é fazer com que tantos outros voltem-se para a face de nosso Senhor Jesus Cristo, que sofre nos irmãos, nos vários irmãos que estão excluídos à margem politicamente, à margem socialmente, à margem humanamente, o quanto que a nossa humanidade anda desumana. E nós vimos isso no exemplo do Papa Francisco. É um exemplo que nós somos chamados a seguir. Por quê? Porque ele nos mostra o exemplo maior, que é o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós somos chamados a segui-lo também. O Papa Francisco é exemplo de vida, de evangelho vivido e não apenas de palavras pregadas ou escritas. E continua assim o documento 105. Neste capítulo, predominantemente eclesiológico, à luz do Concílio Vaticano II, retomamos a teologia da Igreja como comunhão na diversidade. Comunhão na diversidade. A Igreja é povo santo de Deus, peregrino e evangelizador. É corpo de Cristo presente e atuante na história dos seres humanos. É o templo do Espírito Santo. Então, olha aqui que belíssima definição de igreja. Igreja é povo de Deus. Somos nós. É você, sou eu, é o próximo que está ao nosso redor. Igreja é povo de Deus. Enquanto povo de Deus, nós é que devemos testemunhar Jesus Cristo. Por isso a importância do nosso testemunho. Por isso a importância de um testemunho sólido, de um testemunho realmente que edifica, de um testemunho que não exclui, de um testemunho que realmente possa ser visto pelos outros e dizerem dessa forma, Olham como eles se recebem, como eles se acolhem, olham como eles são diferentes, porque eles não buscam a luz própria, mas a luz de nosso Senhor Jesus Cristo. E por meio deste exemplo, outros se agregam, outros se chegam, outros vão se juntando e somando neste reino de Deus.
Nessa igualdade comum se funda a identidade e a dignidade da vocação dos cristãos leigos e leigas, expressa no sacerdócio comum, no sensus fidei, no perfil mariano da Igreja e na vocação universal à santidade, porque somos todos chamados a vivermos essa santidade. Na eclesiologia da comunhão, funda-se a concepção dos cristãos leigos e leigas como sujeitos eclesiais, discípulos missionários, membros da Igreja e cidadãos do mundo, caracterizados pela liberdade, autonomia e racionalidade. Como tais, são chamados a colaborar na ação evangelizadora em todos os âmbitos da Igreja e do mundo, superando os entraves que atrapalham sua missão. E é com este olhar que nós iniciamos então o estudo deste segundo capítulo do documento 105. Que Deus nos abençoe até o próximo programa, onde nós estaremos dando continuidade à Igreja, comunhão na diversidade, e a Igreja, povo de Deus, peregrino e evangelizador. Que Deus nos abençoe até o próximo programa.